Melhorou. Bom, gente, como a disposição da sala está em formato de aula, então o professor vai começar a trabalhar como professor com vocês. Eu quero primeiramente agradecer a organização do evento pela oportunidade a gente trabalhar junto, e eu quero também agradecer à Secretaria de Planejamento Urbano, através da secretária Roberta Braga, por me dar a oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde, trabalhando um pouquinho sobre as questões de acessibilidade e, evidentemente, nós não vamos estar ensinando vocês a analisar projetos de acessibilidade, que eu vou feito pelo analista. Analistas são os analistas da prefeitura, mas eu vou tentar passar para vocês os fundamentos, os conceitos, os princípios que norteiam a arquitetura inclusiva. Que eu acho que isso é que é importante. A partir do momento que você compreende o que é a arquitetura inclusiva, você tem condições de projetar para todos, e não apenas para uma parte da humanidade. Pois bem, isso aqui é um pequeno histórico do parte do meu currículo. Então, a gente tem essa formação aí, muita gente acha que eu sou advogado e outros acham que eu sou arquiteto, mas não, eu sou historiador, mestre em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia, com foco na cidadania da pessoa com deficiência. E no ano de 1997, eu criei a campanha Uberlândia Sem Barreiras. O que foi essa campanha? A campanha Uberlândia Sem Barreiras foi uma campanha que nós criamos, foi uma mudança de paradigma da cidade de Uberlândia. Porque nós, pessoas com deficiência, estávamos naquela mentalidade antiga de reclamar de tudo. E aí a gente percebeu que esse caminho não estava dando resultado, que o caminho seria ensinar. E aí a gente fez a campanha Uberlândia Sem Barreiras, que foi uma campanha pedagógica, uma campanha didática, uma campanha para que as pessoas compreendessem a importância da acessibilidade. Então, foi a mudança de paradigma, porque até esse momento, a terminologia que era usada era remoção de barreira arquitetônica. Então, aí depois, em 2000, é que veio a lei brasileira de acessibilidade, que foi a Lei 10.098, a Lei 10.048, mas a gente trabalhava lá desde 97, nós já fizemos esse trabalho governo de tentar ensinar as pessoas a importância da acessibilidade. Bom, aí eu fundei o Conselho Municipal, pessoa com deficiência, a gente atuou no Conselho Nacional, né, em Brasília, de 2004 a 2006, eu fui o primeiro Conselho Municipal a participar com assento no Conselho Nacional, e eu estou, né, diretor de acessibilidade da Prefeitura de Uberlândia, juntando todas as transformações que sofreram aí ao longo da vida, de sessão de acessibilidade até diretoria de acessibilidade, há quase 23 anos, nessa jornada, né, de tentar contribuir para que a cidade fique um pouco menos desumana. Muito bem, hoje nós vamos discorrer com vocês esses 6 temas aqui, ó, que são os temas que a gente considera importante para vocês compreenderem o que é a arquitetura inclusiva, como é que nós temos, como são as terminologias que a gente usa e como que a gente deve usar essas terminologias da maneira correta. Portanto, vejam bem, a primeira consciência que a gente traz é a mudança de módulo de tratamento. Lá no passado, a gente era chamado de deficiente. Depois, a gente virou portador de deficiência. Depois, pessoa portadora de necessidades especiais.
Isso é quase um xingamento. E agora, atualmente, a ONU determinou a terminologia correta, pessoa com deficiência. Muito bem, eu vou explicar por que não é uma coisa e outra. Veja bem, olha o que está escrito aqui: portadora de deficiência. Por quê? Quando quem porta conduz, carrega algo. Alguma coisa, um objeto. Está pensando? Quando eu estou com esse controle aqui na mão e eu deixo ele em cima da mesa, eu deixei de portar. Essa é a grande questão. Eu deixei de carregar esse microfone. Eu deixei de portar o microfone. Portanto, vocês estão percebendo que eu não consigo deixar de ser uma pessoa com deficiência. Eu não consigo deixar a minha deficiência para o lado. Ah não, agora eu não quero mais, agora eu vou sair andando. Não, agora eu não quero mais, agora eu passo a enxergar. Mas eu vou escutar agora. Tem jeito não, meu filho. Tem jeito não. Agora isso aqui. Necessidades especiais. Por que não é necessidade especial? Porque a necessidade, gente, a necessidade é uma coisa construída. Por exemplo, eu estou com necessidade agora de alguém abrir uma garrafa de água para mim. A hora que alguém abriu a garrafa de água para mim, a minha necessidade vai acabar, não vai? Então veja bem, eu brinco muito que o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, tem necessidade de todo ano trocar a Ferrari dele. Trocou, acabou a necessidade, não acabou? A necessidade é coisa construída de acordo com aquilo que está acontecendo, a necessidade da pessoa naquele momento. Então veja bem. Uma pessoa pode necessitar de algo hoje e a necessidade deixa de existir a partir do momento que ela foi resolvida. Então não é também pessoa portadora de necessidade especial, porque não tem jeito de deixar. Mas para aí, como é que surgiu esse termo necessidades especiais? É porque o MEC tem uma política de educação para crianças com necessidades educativas especiais, que são as crianças em vulnerabilidade, família desajustada, pai e mãe presidiários, pessoas com deficiência, alunos, têm necessidades educativas especiais, precisam de ferramentas especiais de educação, um atendimento psicológico, psicopedagógico. Então criou. E aí daí veio para cá. Está conseguindo entender a bagunça que foi feita? Por quê? As pessoas tinham vergonha de falar a palavra deficiência. Não, eu não gosto desse termo. Eu uso o termo mais bonito, necessidades especiais. Você tem necessidade especial. Tá bom. Então eu vou deixar de ter. Consegue? Você acha que consegue? Então não é necessidade especial. Agora veja bem. Olha o conceito de pessoa com deficiência que a ONU estabeleceu. Por quê? Porque em primeiro lugar vem a palavra pessoa. Em primeiro lugar vem, você é quem você é. Você é uma pessoa. E a deficiência passou a ser o quê? Passou a ser uma característica, minha vida. Aí, você não é alguém que carrega algo, você não é alguém que tem uma necessidade determinada, você é uma pessoa com uma característica.
empresário. A sua característica é ser assim. Você tem essa característica. Assim é também. É uma pessoa com deficiência. Pronto. É uma pessoa com cabelo preto. É uma pessoa com olhos castanhos. É uma pessoa com pele negra. É isso. Primeiro vem pessoa. Até aqui. Está indo bem? Quem não entendeu nada? Olha, gente, quando a unanimidade. Agora a gente vai começar a entrar na coisa que vai começar a apertar um pouquinho a cabecinha de vocês. A diversidade. O que é? É a garantia do reconhecimento que a sociedade é composta de pessoas que são diferentes. As pessoas são diferentes. Aqui todo mundo aqui é diferente, não é? Então veja bem, não existe o padrão, não existe. A primeira página da NBR no passado trazia aquele homem padrão lá do Leonardo da Vinci, aquele braço aberto, tamanho antropomértrico. Agora veja bem, a coisa mais absurda do mundo é uma norma feita para garantir a condição de acesso para a pessoa com deficiência e trazia na primeira página o perfeito. É incoerente? É incoerente. Fazia. Então não existe padrão. Tem gente alta, gente pequena, tem gente clara, gente morena, gente de todo jeito. O mundo é diverso. E é na diversidade que são estabelecidas as relações sociais e políticas. É nesse momento. E aí tem esse pensamento aqui do Hoffman, que eu gosto muito dele, que não é para o diferente que se deve olhar em busca da compreensão da diferença, mas sim para o comum. Muito bem. Eu acho que na velocidade que eu estou indo, eu vou acabar essa palestra aqui daqui a 5 minutos. Porque vem só 48 slides aí para poder passar. Então tá tranquilo, né? Mas veja bem, aqui é uma questão do motivo pelo qual a sociedade entende a gente como uma coisa diferente. É por causa dessa questão aqui, ó, a desigualdade. A desigualdade faz com que uma pessoa se julgue mais ou menos importante que a outra, mesmo, por incrível que pareça, menos uma pessoa humana. Uma pessoa se julga mais importante, ou a outra é menos importante que a outra, mesmo sendo pessoas. As diferenças são características particulares, é a exclusão, é a falta. Aqui, minha gente, entra uma palavra que está sendo muito usada atualmente, que é trocaram, né? Antigamente a palavra era só preconceito. Agora arrumaram uma palavra mais bonita. Capacitismo. O que é capacitismo? É o mas. É simplesmente o mas. O mas é o seguinte: cuidaria, aquele cara lá da cultura, da sensibilidade, ele é cadeirante, mas ele é vigente. Agora, nesse dali no fundo, sentado aqui, ó, ela é uma mulher negra, mas ela é bonita. Entendeu? O mas é o capacitismo. Você coloca o mas para dizer que, apesar de ver o que é o correto, ele é assim, melhorzinho do que o nada. Então isso é capacitismo. Nós vivemos o tempo todo. O tempo todo a gente vive deparando com essas condições. É aquela velha história, né?
aquele ex-presidiário que nunca se liberta, porque ele é ex-presidiário, mas ele virou advogado. Né? Isso é capacitismo. Não precisa do mais. Basta você ser você. Basta você entender que aquela pessoa é aquela pessoa. Não tem o mais. Tranquilo? Não tem dúvida? Não preocupado. Bom. Agora, enquanto eu respiro um minuto, eu vou deixar vocês verem essa telona. Eu quero que vocês guardem essas 3 palavras que estão grifadas, que estão sublinhadas. Guardem bem essas palavras na memória. Porque nós vamos começar a falar de arquitetura acessível. Esse aqui é o conceito de acessibilidade estabelecido pela ONU, na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. A Convenção, ela entrou na Constituição Brasileira, no artigo 5º da Constituição Brasileira, onde estão os princípios da cidadania. Ela entrou integralmente como emenda constitucional. Portanto, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência hoje é parte integrante da nossa Constituição. E esse conceito foi criado pela ONU. Olha o tanto que ele é complexo. Olha o quanto que ele atende a todos os parâmetros de inclusão. O conceito de acessibilidade no sentido é muito amplo e se confunde com o conceito de cidadania. Significa, aí entra o conceito da ONU, oferecer a todas as pessoas em condição de segurança, igualdade e liberdade a oportunidade e a possibilidade de acesso, permanência, uso e consumo dos bens, serviços, tecnologias, conhecimentos, espaços públicos e de uso público, inclusive o direito de escolha. Olha que maravilha de conceito. É tudo para todo mundo, gente. Esse é o tudo para todo mundo. Quando você está projetando, quando você está criando um projeto de arquitetura para todas as pessoas, porque o mundo tem todas as pessoas, não pode projetar para poucas pessoas só, é esse o conceito. Veja bem, a palavra acessibilidade, né, ela se apoia em um tripé que eu falei para vocês. Guardem bem essas 3 palavras grifadas, porque elas estão aqui, ó. Acessibilidade, ela se apoia na dignidade, autonomia e segurança. Uma pessoa precisa ter essa condição de vida para poder ter uma arquitetura inclusiva. Ele precisa ter autonomia, ele não precisa ficar sendo ajudado para fazer as coisas. Ele precisa ter segurança no ambiente, na calçada, rua, e ele precisa ser tratado com dignidade. Por quê? Porque é humano. A dignidade, porque é humano. Todo mundo, idoso, mulher grávida, a senhorinha que foi na feira com o carrinho comprar a couve do almoço, o carrinho de bebê, com a sua pegadinha, a pessoa não tem paciência.
ser humano. Todo mundo. E eu brinco muito lá na diretoria de acessibilidade, que as pessoas só têm uma saída, para não depender da acessibilidade. Corretor. Porque se ficar idoso, já vai depender. Se engravidar, já vai depender. Se tiver uma marcha no futebol e torcer o joelho, já vai precisar. Então, é melhor pensar a arquitetura inclusiva para todo mundo. E aí, a gente traz para dentro desse plano, para dentro do urbanismo, para dentro da arquitetura acessível, o conceito de acessibilidade. Esse conceito de acessibilidade atualmente norteia uma série de parâmetros para o desenvolvimento urbano e, por consequência, para o aumento da qualidade de vida nas cidades. Veja bem, vou contar para vocês uma historinha que aconteceu conosco aqui em Uberlândia recentemente. Por imposição de lei, foi criado um decreto federal que estabeleceu que os condomínios residenciais, verticais e horizontais, precisam reservar um percentual de apartamento ou de unidades para pessoas com deficiência, para acessibilidade. Só que a lei é burra. Por que a lei é burra? Porque ela tem 23 anos de estrada. A gente sabe o que nós estamos falando. A lei, ela mandava deixar um apartamento ou uma casa pronta, com todas as equações de acessibilidade, sem saber para quem ia vender. Nós fizemos muitas reuniões com os construtores, inclusive você. E a gente chegou ao entendimento que isso não funciona. E nós passamos, então, a diretoria de acessibilidade, a equipe da diretoria de acessibilidade, entendeu que a gente precisava ajudar quem está empreendendo na cidade. E nós, então, fizemos um acordo aonde não existe nenhuma unidade de habitacional entregue acessível, se não tiver venda. Por outro lado, a gente conseguiu um ganho muito maior, que foi o fato de que os prédios, os condomínios, são pensados hoje com 100% de possibilidade de adequação de acessibilidade. Então você não tem 3% do prédio, tem o prédio inteiro. Se você tiver necessidade de adaptar, você desmancha uma parede do meio dos 2 banheiros e vira um banheiro acessível. Se você tiver necessidade de voltar para 2 banheiros também, ele a gente chama de reversível a todo tempo. Isso vale para apartamento, isso vale para casas, isso está valendo para tudo e a gente não teve mais problema. Outra coisa que nós temos aqui em Uberlândia, que ajudou muito, vocês sabem o que é programa de planta popular? Quem sabe? Levanta o braço. Planta popular. 3 pessoas, vou contar para o restante. A prefeitura tem um programa onde a gente dá de graça um projeto arquitetônico da casa para a pessoa morar. Até 70 metros quadrados, com 2 banheiros, pode ter 2 banheiros. A casa, o projeto completo. Quando eu descobri que o projeto que era entregue para o cidadão era uma folha A4 com o croquis de uma casa com 3 quartos ou com 2 quartos, gente, a minha consciência cidadã ficou fervendo, porque eu achei que aquilo era uma afronta ao cidadão pobre. Eu achei que aquilo não era digno do cidadão, porque se eu tenho dinheiro, eu contrato você, arquiteto, e faz um projeto para mim, até a florzinha que eu posso plantar no meu jardim. Por que o pobre tinha que receber um projeto numa folha A4?
eu indignei. E numa dessas épocas de mudança de mandato, tem um período depois da eleição que dá um vácuo, né, na prefeitura. E eu peguei a minha equipe e falei para a minha equipe, falei, olha, vamos desenvolver planta popular acessível. Beleza, beleza. Quantas plantas tem? 5. Então pega 5 plantas do mesmo tamanho, eu quero que vocês façam acessível. Mas eu quero projeto completo. E nós fizemos. E esse trem ficou ali na gaveta 1 mês, 2 meses e tal. A hora que o prefeito Otelmo tomou posse, eu entreguei na mão da hoje deputada Ana Paula um book com o projeto e o 3D da casinha do pobre montadinho, aonde todo 3D ali, sabe? Ela apaixonou. E eu falei, aleluia, né? Glória, ganhei. Hoje está lá, é o nosso programa de planta popular digno. Você vai lá, você recebe uma planta do tamanho que você precisa, 3 quartos, 2 quartos, com tudo, até aonde vai colocar a sua ducha lá. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Certo? É simplesmente para dizer para vocês que isso é cidadania, isso é dignidade. O pobre não precisa, não pode receber algo diferente só porque ele é pobre. Não. Essa é a explicação do pensar urbanismo com inclusão. Esse tema, gente, esse tema, além de ser apaixonante para mim, é uma das maiores paixões que eu tenho na minha vida, é trabalhar com essa temática. Mas ele nos remete a uma reflexão sobre a cidade ideal, onde todas as pessoas possam usufruir de maneira igualitária de todos os bens, serviços e espaços públicos. A gente, quando trabalha, como o que vocês trabalham principalmente, a gente tem uma possibilidade de olhar para a cidade que a gente mora e ver que essa cidade está mudando por conta do nosso trabalho. A hora que você constrói um prédio ali, a hora que você faz uma rua, uma calçada, a hora que você investe no planejamento urbano de uma cidade, você está percebendo que essa cidade está mudando por causa do seu trabalho, por conta do que você faz. E a hora que a gente pensa na arquitetura inclusiva, a gente pensa dessa, a gente pensa uma arquitetura para todas as pessoas. E quanto mais a gente melhora as condições de mobilidade na cidade, mais você verá as pessoas que estavam escondidas indo para a rua. São os idosos, são as pessoas com deficiência, são as pessoas com alguma dificuldade de locomoção. Elas estão. Por que no shopping center a gente vê tanta cadeira de roda? Porque ela é bonita? Também. Mas não só. É porque ela é acessível. Por que no nosso bairro de Sabiá está ficando cada vez mais confortável para as pessoas irem frequentar? Porque o bairro de Sabiá está ficando cada vez mais inclusivo. Nós ainda não temos bicicleta para a pessoa com deficiência, mas teremos. A bicicleta para ela pedalar, é para dar voltinha na pé. O bairro tudo bem. Então, é para isso. A gente vai, quando a gente pensa na cidade, para todos, a gente vai investir. Mas não dá para fazer tudo de uma vez. Então a gente faz o quê? A gente fica ali de olho. Vai fazer alguma coisa no bairro? Faz acessível, faz inclusivo. Agora, por exemplo, nós tivemos uma lição. Nós ganhamos um brinquedo e colocamos lá no mundo da criança, um brinquedo para criança com deficiência. As
dele. Aí o Zanata falou comigo, né? Falou, e agora? Eu falei, vamos comprar brinquedo inclusivo? Ele falou, o que é isso? Brinquedo inclusivo é aquele que pode brincar uma criança com deficiência e uma criança sem deficiência. Eu falei, então é isso que eu quero. E a gente vai comprar. A partir de agora vai determinado que não vai comprar mais brinquedo para parquinho, para criança, que não seja inclusivo. É isso. Então, a hora que você olha para essa questão da cidade igualitária, para a cidade, para os espaços públicos, em 2002, eu inventei uma loucura de fazer uma reforma do banheiro público da Praça do Paulo de Leme. Aí, teve um determinado vereador que chegou para mim e falou, você é louco, um banheirão confortável lá na Praça do Paulo de Leme, o pessoal vai usar esse banheiro para fazer sexo. Eu falei, então tá bom. Ela vai ter alguma utilidade. As pessoas com deficiência tinham que sair de casa, ir até o centro da cidade e realizar todas as suas atividades antes de dar vontade de fazer xixi e voltar para casa, porque não tinha. Em 2002 eu reformei o sanitário público da Praça do Baduleiro, masculino e feminino. 21 anos passaram. Vai lá. Está funcionando. Já se pagou 1 milhão de vezes. Funcionando normalmente. O primeiro sanitário público acessível de Uberlândia é o do Paulo Lema. E aí nós começamos a esparramar a rampa nas esquinas do centro da cidade e o povo começou a usar. E aí, gente, aconteceu um fenômeno muito interessante. Ninguém reclamava de calçada. Porque eles não conseguiam subir nela. A hora que a gente começou a esparramar a rampa na cidade, eles começaram a reclamar dos buracos da calçada. Foi uma maravilha. E aí a gente tem que entender por que as pessoas estão fazendo isso. Porque as pessoas estão conseguindo sair de casa, conseguindo. Não é? A grande responsabilidade de quem pensa, constrói, administra a cidade e seus espaços públicos está em compreender a diversidade e fazer dessa compreensão atitude. O administrador público, ele precisa compreender essa questão e ele precisa fazer disso a sua atitude. A hora que a gente faz o trabalho na área de acessibilidade, cada um atendimento que a gente faz para a nossa equipe, seja eu, seja aqui com a Raíza, aqui com o Cláudio, com o Joyce, que são da minha equipe, tem a Marina e o Luiz, a nossa equipe é o seguinte, cada atendimento cada atendimento é com o objetivo de fazer aquela pessoa compreender a importância da temática, para que eu possa sair de lá com a segurança de que a acessibilidade é uma coisa boa e que é possível promover a acessibilidade sem sofrimento. Bom, aqui agora vem uma cronologia de como que isso tudo aconteceu. Caramba, acho que eu vou conseguir pegar na hora. Eu sempre falo demais. Veja bem, ó, como é que a gente chegou ao ponto que nós estamos hoje, aonde que nós estávamos e como que... Veja bem, lá em 1981, a ONU determinou que era o Ano Internacional da Pessoa Deficiente. Está vendo a palavra aqui? Não era pessoa portadora, não era pessoa com deficiência. Aqui, ó, foi lá em 81. Coincidentemente, esse ano aí foi o ano que eu conheci o movimento nacional das pessoas com deficiência. Eu não sabia quem eu era. Eu conheci esse ano aqui. E daí pra cá eu comecei a virar um... Em 1988, 89, a Constituinte Federal, estadual,
passou a ser elevado à condição de cidadão. E aqui na Constituição Federal aconteceu uma coisa muito interessante. Para quem é da minha época, aqui não tem ninguém que é da minha época, eu sou de 62. Eu nasci na ditadura militar. Então a gente não podia, as pessoas não podiam andar na rua, ir e vir. Ir e vir, não podia. Tinha batida da polícia, tinha fazer o cara ficar agachando na parede e tal. E aí na Constituição foi colocado um conceito de ir e vir. O cidadão tem o direito de ir e vir. Ou seja, ninguém pode ser oportunado, ou é isso. Mas nós pegamos esse conceito de ir e vir e falamos assim, a gente também quer ir e vir. Se a gente não consegue ir e vir, nós não somos cidadãos. E o direito de ir e vir está onde? Na acessibilidade, não é? E aí, em 1997, eu criei a campanha Verônica Sem Barreira, parceria com outros companheiros. Em 99 foi criada a seção de acessibilidade na Prefeitura de Uberlândia. 99. Nós vamos há mais de 20 anos. Em 2002 foi criado o Conselho, em 2004, 2006 foi o CONAD em Brasília, em 2008, 2008, cadê ela? Está ali. Em 2008, eu criei a cartilha de acessibilidade da Prefeitura de Uberlândia, quinta edição até agora. Essa cartilha foi criada exatamente por conta das questões que chegavam para nós sobre a construção. A norma de acessibilidade, gente, eu falo para vocês uma coisa com toda a consciência. Eu me arrependo de pouca coisa na minha vida com 61 anos de idade. Mas uma coisa, eu arrependo, foi ter elogiado a BNT uma vez na vida. A norma da BNT é uma lambança. Primeiro, porque você não consegue entender o que ela quer dizer. Cada desenho tem uma página de texto e cada vez que eles mexem naquela norma, fica pior. Eles sobem no 10º andar de um prédio na Avenida Paulista, reúnem lá com uma meia dúzia de empresários, que é nome de fabricantes de coisas que são usadas na acessibilidade, fazem uma norma, abrem a janela e jogam de lá para cima da nossa cabeça. De lá para lá. E a gente que está aqui, que eu falo, com o nosso pé no barro, com o nosso pé no concreto, nós não conseguimos aplicar aquela norma. E aí então a gente fez o quê? Qual é o nome do material didático que a gente mais usa quando a gente é criança? Antigamente era cartilha. Aí a gente tinha a cartilha na escola. E eu falei, vou criar uma cartilha. Peguei um pedaço da norma, juntado com as questões que chegavam. Que altura que é a barra de apoio? Qual é a bitola da barra de apoio? Qual é a largura da porta? Como é que a porta abre? É para dentro ou é para fora? Que altura que é a pia? Bacia sanitária? Que altura que é? Como que é? Pode ter abertura frontal? Não pode ter abertura frontal? Como é que é a calçada? Como é que faz a rampa na esquina? Onde que põe a rampa na esquina? Como é que abre o portão? Foi juntando tudo isso, anotando no papel, e aí falei com o pessoal da gráfica lá da Secretaria de Administração, me ajuda. E eles fizeram a cartilha de acessibilidade com um desenho ilustrado. E aí não tem texto. Você recebeu uma cartilha de acessibilidade aí, você pode observar, a cartilha é didática. Outra coisa, eu fiz questão de fazer a cartilha em material, papel grosso, o pedreiro pegar a cartilha na obra e poder distribuir ela.
E ela toda de cor, aquela temática, ela tem letrinhas maiores, aí, inclusive, vocês sabiam que a fonte Arial é a fonte mais adequada para quem tem visão subnormal? Essa é a fonte adequada. O papel reciclado, porque esse papel ele é ecológico. E essa cartilha, ela é o quê? Desde 2008, o nosso cartão de visita. Todo mundo, quem vai na diretoria de acessibilidade, recebe uma cartilha de acessibilidade. Então, ela foi criada lá em 2008. E aí, nessa história de tentar fazer com que o Uberlândia fosse uma cidade, seja uma cidade mais inclusiva, lá em 2008 a gente conquistou 100% da frota de transporte coletivo adaptado com elevador. Acabou o problema de não ter transporte para todo mundo. Também é uma história. Tinha um negócio que era o seguinte: a gente ia falar sobre transporte para nós, aí a pessoa falava assim: você tem noção? Eu fui lá em Londres, aí lá tem um ônibus, ele chega, ele abaixa, e a pessoa entra, é uma maravilha. E eu fazia cara de aham, porque não estou em Londres, cara. O que eu tenho aqui para o trabalhador usar é esse carroção que nós temos aqui. Eu falei, eu quero isso para todo mundo. E nós conseguimos. Em 2008 a gente atingiu o patamar de 100% da frota de transporte coletivo de Uberlândia Acessível. Aí, em 2010, a gente ganhou um prêmio da ONU Habitat, sobre a acessibilidade. Mas por que Uberlândia ganhou o prêmio da ONU Habitat? Porque a gente trabalha com uma questão que se chama transversalidade. Ou seja, a gente não tem um projeto de acessibilidade ali no bairro Sabiá, ali na Praça do Bacurela. Aonde acontece o projeto tem acessibilidade, seja público ou particular. Isso é transversalidade, está lá na saúde, está lá na educação, com as escolas, está lá na educação também com a metodologia, e está nas construções da iniciativa privada também. Então, em 2010 aconteceu um fenômeno muito interessante. Eu acho que isso aqui é um link, esse azulzinho, tá? Em 2010, chegou para mim uma pessoa e perguntou assim: você sabe se lá em Belém tem hotel acessível? Sei não. Na outra semana, uma outra pessoa virou para mim e falou: eu estou indo lá para Paraty participar de uma competição. Você sabe se lá tem hotel acessível? Eu falei: duas perguntas assim na mesma semana. Isso me reflete o pensamento. Vou ver a nossa cidade. Nós temos praticamente todos os hotéis de Uberlândia com acessibilidade. Isso me deixava muito tranquilo, isso me deixava muito confortável. Porém, com essas duas perguntas que chegaram, eu descobri que as pessoas não querem saber só de quarto para cadeirante. É o que está no site do hotel, geralmente é. Quando não é quarto para PME. E aí eu falei, cara, e os nossos, como que são? Aí nós fomos descobrir. Entramos em todos os sites, em todos os hotéis que estavam lá. Quarto para cadeirante, quarto adaptado, quarto para PME. Mas a pessoa que vai para uma cidade, ela precisa só de quarto. Não. Ela precisa de restaurante, ela precisa de choperia, ela precisa de farmácia, ela precisa de cidade. E aí nós fizemos isso aqui, ó. Vê se você consegue clicar no link para mim. Aí, gente, nós criamos o Guia de Turismo Acessível de Uberlândia. O guia, ele é o seguinte: além de trazer todas as informações de acessibilidade, ele também te oferece, picado no Google, as distâncias que você tem
do seu hotel para o shopping, do seu hotel para a farmácia, para o restaurante, para o que você precisa, as condições de mobilidade, tudo isso estão dispostos no Guia de Turismo Acessível do Uberlândia. É uma coisa simplesinha, mas isso aqui é de fundamental importância para nós. Eu tive a semana passada a experiência com a Raíza, nós fomos para a feira de acessibilidade em São Paulo. A gente não saiu do hotel, a gente não conseguiu. Uma tentativa que nós fizemos de sair do hotel para ir jantar a 150 metros, nós tivemos muita dificuldade para chegar e para chegar no destino, porque as calçadas não existem e na hora de voltar estava chovendo, havia pela rua. Ou seja, vamos pela rua, se atropelar a gente morre, mas vamos, não tem jeito. Então não tem informação, não tem informação de nada. Quando você abre o site, você precisa ter essa informação. E aqui no Guia Turístico Acessível do Uberlândia você tem. É uma coisa simples, é uma coisa fácil de fazer, mas ninguém já fez. Aí, a gente, agora em 2023, a gente está implantando a última inovação que nós temos. Nós contratamos a plataforma de interpretação de Libras para todos os serviços da Prefeitura, seja na saúde, seja no atendimento lá, na plataforma, seja o que for. A gente tem um contrato com uma plataforma de call center, que é sediada em São Paulo. A hora que a pessoa surda chega no ambiente de atendimento da prefeitura, ele vai ler o QR Code na entrada e ele já vai entrar falando com a pessoa, o intérprete, que vai falar com ele em Libras e vai falar com o atendente em português. Isso já é uma realidade. A gente contratou esse serviço para toda a prefeitura, tudo que é serviço da prefeitura, a gente está implantando ele agora, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa que veja. Bom, aí, gente, esse slide aqui, ele basicamente, ele apresenta para vocês a estrutura de trabalho da nossa diretoria, né? A competência, a estrutura técnica, o trabalho de parceria. Por que eu uso muito essas informações? Porque é o seguinte, para fazer um trabalho na área de acessibilidade do jeito que a gente acredita que pode ser feito, necessita que vocês, profissionais de arquitetura e engenharia, precisam da prefeitura para essa parte, nós precisamos ter uma equipe técnica capaz e em número também suficiente para poder atender e tirar as dúvidas, para poder fazer as vistorias que vocês precisam, na hora que vocês precisam, e principalmente para poder orientar. Então, esse trabalho que vai seguir também, ele é importante, porque a gente trabalha o tempo todo em parceria com essas entidades aqui. A entidade de defesa do direito, né? O Conselho Municipal, o Ministério Público é um parceiro fundamental da diretoria da acessibilidade. Por quê? Tem hora que o Ministério Público precisa atuar, seja o federal, seja o estadual. Boa parte que nós conquistamos aqui, que eu falei para vocês aí, transporte coletivo acessível, etc., adequação de comércio, no início, foi tudo como resultado do trabalho do doutor Lúcio Flávio, o promotor de justiça, que era da nossa pasta, que criou essa metodologia de trabalho aqui em Uberlândia com o Ministério Público, e foi o grande responsável por esse avanço que teve. Então, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual é fundamental como parceiro. O Ministério Público do Trabalho está com uma iniciativa em Uberlândia que é muito interessante. Não tem isso fora. O Ministério Público do Trabalho, em Uberlândia, ele está exigindo que, para o cumprimento daquela lei de cotas, que tem que entregar o percentual de pessoas com deficiência na empresa, primeiro precisa adequar o ambiente de trabalho. Então, ele está exigindo isso. Isso é bom, é trabalho para vocês, né? Na área da construção, na área da engenharia, na área da arquitetura. Ele está exigindo, primeiro você arruma o ambiente de trabalho,
comercial e industrial é que está o comércio, está o serviço. E aí vem a competência da nossa diretoria, gente. A competência é essa aí. Análise e aprovação de projeto quanto à acessibilidade, vistoria, acompanhamento, construção, com destinação comercial, residencial e familiar, vistoria em imóveis de interesse de ser locado na prefeitura, para colocar o... Porque vocês sabiam que quando a gente vai alugar uma casa ou um imóvel para colocar um órgão público, a gente tem que fazer uma vistoria lá e lá tem que estar acessível, porque senão a gente não pode alugar. Entendeu? Isso aí é o trabalho que nós fazemos. A gente vai, faz a vistoria, aponta as correções que tem que ser feitas, e essas correções são feitas às espécies do proprietário, então o município não pode gastar dinheiro com isso, e aí a gente aí a locação. Então esse é um serviço nosso. A outra coisa é a elaboração de projetos arquitetônicos públicos nos diversos que se referem à acessibilidade. Ou seja, todo projeto de construção de prédio público da prefeitura que é elaborado, o projeto, primeiro a gente tem que aprovar o projeto na área de acessibilidade também. Igual a prova de vocês aí na área pré-escolar. Além de elaborar o projeto, lá dentro da secretaria, a gente tem a parte de acessibilidade que a gente elabora muito precisa. Não adianta tentar entender disso que eu estou falando aqui, entender de acessibilidade, sem conhecer a legislação, sem conhecer o que a gente está falando. E ali, ó, eu tenho uma notícia boa, porque quando você olha ali, o decreto 5296, ele está totalmente dentro da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, que é a 2020, o decreto é de 2004. Só que ele regulamentava duas outras leis, que é a 10.098 e a 10.048, que criou o decreto 5296 que regulamentou. Aí na hora que o Congresso foi fazer a Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei que traz para dentro da legislação brasileira a Convenção da ONU, ele incorporou o decreto 5296 todinho. Então o que era o decreto, podia ser revogado por uma lei dentro da estrutura legal do Brasil. Então, está ali o decreto federal, a convenção e o decreto de lei. Essa lei é a lei que mais a gente usa hoje, que é a Lei Brasileira de Inclusão. E aí você vem para mim assim, fala assim, mas para aí. Você vem aqui falar de acessibilidade e você fala só de lei, você não fala norma, porque norma não é lei. Normas são parâmetros norteadores da elaboração e na execução da acessibilidade. O que manda é a lei. A norma apenas ensina um caminho, que nem sempre é possível seguir. E é na hora do trabalho da gente, do projeto, principalmente da reforma e da adequação de móveis antigos, é que a gente precisa fazer uma coisa que a palavra tem muito medo dela, mas é necessário, que é fazer uma tentativa de razoabilidade. E a hora que eu falo de razoabilidade, eu estou falando de lei, porque dentro da Lei Brasileira de Inclusão existe um princípio da razoabilidade para a adequação de acessibilidade. O que é isso? Deixa eu tentar traduzir para vocês um pouco melhor esse ensinamento. Significa o seguinte: o princípio da razoabilidade, ele baseia numa orientação legal que é o chamado ônus desnecessário. Quando você tem uma adequação de acessibilidade para fazer um determinado ambiente, que o resultado desse investimento seja maior do que o resultado que vai trazer para a
necessidade, esse ônus é desnecessário. Por exemplo, eu tenho uma sala de 20 metros quadrados no pavimento superior de um determinado local e eu tenho que instalar um elevador, uma plataforma que custa 50 mil. Esse é um ônus desnecessário. Mas então como é que faz? Orienta a não usar aquilo para atendimento coletivo. Usa aquilo lá para guardar as coisas, para fazer um estoque e não atende gente aqui. Isso é o ônus desnecessário, isso é razoabilidade. Mas não é razoável você chegar para a pessoa e falar assim, não, tem esse degrau aqui na porta, mas se chegar alguém aqui e eu carrego a pessoa, porque eu gosto demais. Carrega não. Carrega não. Aí é um ônus desnecessário para a sensibilidade. Pode. Agora, é possível, veja bem, isso aí é mais Uberlândia, tá? É mais uma coisa de Uberlândia. Nós tivemos um problema aqui, no passado, lá em 2015, que era o seguinte: teve um promotor de justiça aqui, que passou meu horário, que falou assim, tem que fechar o Uberlândia. Fechar o Uberlândia e tudo vai ter que adaptar primeiro e depois fechar. E eu fiquei desesperado, ia sair mais para a família cantar, era eu que era contado. Ela, ele, por culpa dele que eu fechei meu comércio. E eu cheguei para o promotor um dia e falei assim, doutor, pensa comigo, o direito ao trabalho está pendurado no mesmo gancho da Constituição, aonde está o direito à acessibilidade. Tá? Pois é, então o meu direito à acessibilidade pode suplantar o direito do pai de família trabalhar? Não. Então eu posso determinar uma outra medida, um outro regramento para adequação e acessibilidade numa lojinha pequena, é razoável. Aí nós fizemos o quê? Uma portaria, aonde a gente estabeleceu o quê? Essas lojinhas pequenas, tipo 30, 40, 50, 60 metros, pode usar 5% da área da loja para fazer a rampa de acessibilidade para dentro da loja. Então não tem mais aquela coisa de fazer uma rampa com 8,33 com corrimão dos dois lados e duas alturas. Não, a gente faz uma rampinha do tamanho que der ali e ela fica pisando rachada e tal. E aí a gente consegue resolver o problema. Vanessa, para terminar, né? Pode ir até o fim. Veja bem. A próxima é só às 17. Veja bem. Ó, a meta é isso aqui, gente. Implantar a cidade ambiental, mobilidade urbana, a educação, na comunicação. Agora é correto. Qual é a metodologia educativa? Cada processo é uma aula, cada atendimento é um ensinamento e a tradução de tudo é o quê? É muita paciência. Tem que ter paciência, porque eles não conseguem. Tá? A tradução desse trabalho todo é a transversalidade, é o trabalho integrado entre os órgãos de administração do grupo municipal, e aí eu acho que termina. Aí está meus contatos, eu tentei até deixar uma cabecinha. Só para animar um pouquinho aí o coração de vocês, Maria Bethânia cantando, tocando em frente. Eu quero agradecer, primeiro, a Deus por esse dom da vida, né? Agradecer a vocês pela paciência de me escutar durante esse período aí, que foi de 1 hora. Agradecer a organização do evento, agradecer a Secretaria do Planejamento Urbano por me permitir estar aqui com vocês, e quero chamar aquela moça que vai fazer um sorteio agora para você.